Estudar Machado de Assis, né, é quase a condição primordial dos estudos literários. Por quê? Porque cada nação, cada país, ela tem o seu escritor mais emblemático, assim, né, que é aquele escritor que realmente representou os anseios de uma nação, ou que teve um domínio da língua, né? Mas o Machado, ele é bem emblemático porque ele escreve no final do século XIX, mas ele passa o século XX sendo considerado o grande escritor da literatura brasileira. Quer dizer, ele é inimitável, inigualável, ninguém consegue escrever como Machado. E principalmente porque ele fez crítica literária, ele fez crônica, ele fez poesia, ele fez romance, ele fez conto. Então ele incursionou em todas as modalidades de escrita no período em que ele viveu, né? E o século XX todo leu Machado e o século XXI lendo Machado. Há alguns anos a prova do vestibular era múltipla escolha, não era somatório, né? E era perguntado muito assim, características, escola literária e tal. Quando no Brasil inteiro, né, os professores se conscientizam que está faltando a leitura, então foi substituída essas perguntas pontuais sobre escolas literárias, estilos de época, por leituras de livro, e as perguntas baseadas na leitura de livro. Eram 10, há 2 anos passou para 8, e esse é um processo muito complexo de você fazer alguma seleção, ou fazer seleção de 8 títulos que você considera importante para os alunos lerem. É muito controverso, alguns professores acham que é isso, outros é isso, mas sempre tenta-se chegar a um consenso. E um nome que praticamente nunca faltou, é muito difícil ter um ano que não tem um livro do Machado de Assis. Por quê? Porque para os professores é importante que um aluno entre numa universidade tendo lido um livro do Machado de Assis. Tá? Como teria que ter lido outros, mas ter lido Machado de Assis é uma condição essencial. É difícil ler, né? Hoje vocês já são na geração da imagem, do videoclipe, do computador, então o processo de leitura já é difícil. Agora, ler Machado, que escreve no final do século XIX, que problematiza a psicologia do ser humano, é difícil também. A gente tem consciência. Só que, com a ajuda dos professores em sala de aula, e aí o professor tem que ser um leitor também, né, que motiva os alunos, que trabalha o livro, que levanta questões, que faz os alunos pensarem com paciência. Não estou gostando, não, mas vamos adiante, vamos conversar mais sobre o livro. Isso dá muito certo, né? Então, mesmo que custe, você dizer assim, eu já li Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem que empinar o nariz e dizer orgulhoso. Eu já li Dom Casmurro, eu já li contos do Machado, porque é quase você dizer, eu conheço o escritor mais significativo do meu país. Mas o que está sendo assim, mais significativo para a UFSC é o projeto que o Núcleo de Pesquisa em Literatura Informática fez, né, a pedido do MEC, que envolveu professores, envolveu pesquisadores, envolveu alunos de graduação e do pós, digitalizando a obra completa do Machado, em que você ali vai ter acesso a toda a obra do Machado, revisada, quer dizer, sem nenhum problema gráfico, com dados, com tudo. Então, alguém dizer assim, eu não conheço Machado, isso é mais difícil, porque o livro realmente é caro, né? Não é em todas as bibliotecas que tem, mas hoje quem tem acesso à internet também tem acesso à obra do Machado. E então esse trabalho que o NUPIL, esse núcleo fez, eu acho que é o grande marco das comemorações do Machado de Assis. Vai ter o lançamento no Rio de Janeiro, né, feito pelo MEC, e o nome da UFSC, né, vai estar sempre ligado a essa edição digitalizada da obra completa do Machado de Assis. Aí o Machado, ele vai viver nessa época.
que é uma época que, por exemplo, principalmente a literatura francesa, está muito preocupada com questões sociais, porque aparece a cidade e no momento em que aparece a cidade, aparecem as diferenças. Então, começa a aparecer a pobreza, o comércio, né? Então, a França começa a fazer romances, tipo Os Miseráveis, de um autor chamado Victor Hugo, né? Que tudo isso já passou para o cinema, que vocês têm acesso. Aí, os livros do Zola, que começam a mostrar aquelas... as pessoas vivendo já numa espécie de submundo, muito mais próximo da realidade do que toda a idealização romântica, né? Então, e o Machado começa a escrever, e os primeiros romances dele dialogavam com essa escola, que é a Helena, e a Yaya Garcia, A Mão e a Luva, mas você já vê que não é aquele romantismo idealizado, porque ele não vai ficar preocupado com as coisas exteriores, ele vai sempre pensar no ser humano. O Machado é um escritor que tenta entender a interiorização do ser humano. E depois, quando o realismo, né, em termos de estilo de época, né, você vê que as pessoas já não estão mais tão idealizando, mas estão muito mais preocupadas com a realidade, o Machado começa a fazer os seus romances que a gente chama da fase adulta dele, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, depois Dom Casmurro, O Alienista, aí, né, todos, Zé Luiz Jacó, Quincas Borba, né, em que ele vai tematizar exatamente, não uma realidade exterior, mas essa realidade do ser humano. Então ele vai tematizar temas como loucura, como ciúme, como paixão, adultério, a questão do dinheiro, né, a questão da política. Ele vai ser um grande observador das grandes mudanças, porque se o romantismo viveu a mudança lá de 22, da independência, ele vai viver a passagem da monarquia para a república. Tanto que ele vai fazer um romance chamado Zé Luiz Jacó, que é a história de dois gênios, que na verdade no romance é Pedro e Paulo, mas ele usa a imagem bíblica de Zé Luiz Jacó, e um é monarquista, o outro é republicano, eles nunca se entendem, tá? Porque um irmão vai ser monarquista, ele vai criar nos próprios romances, né, essa questão. E ele depois vai fazer um romance, que é o último dele, que é o Memorial de Aires, em que ele vai fazer um romance nostálgico, assim, porque ele vai viver a passagem do século XIX para o século XX.